Olá galera, eu vou fazer com vocês agora a questão 13 do ano de 2016 do concurso para inspetor do município de Alumínio. Vamos dar uma olhadinha? O enunciado ele diz o seguinte: em certo dia, em um consultório médico foram agendadas 28 consultas. Sabendo que a razão entre o número de pacientes que não compareceram à consulta e o número de pacientes que compareceram foi de 1/6, então o número de pacientes que não compareceram à consulta nesse dia foi. Bom, pessoal, uma dica que eu dou quando ele fala de razão é a forma que você lê a fração, ela facilita o entendimento do exercício. Então, por exemplo, aqui ele fala pra gente que foram agendadas nesse dia 28 consultas. E aí ele fala pra gente que a razão, e galera, na matemática, razão nada mais é do que uma divisão, uma fração. Então a gente usa para fazer comparações. E ele fala que a razão entre o número de pacientes que não compareceram e o número de pacientes que compareceram foi de 1/6. Como que a gente pode ler esse 1/6? A gente pode falar então que a razão entre o número de pacientes que não compareceram e o número de pacientes que compareceram foi de 1/6. Então, a gente pode escrever isso da seguinte forma. A gente pode falar, olha, então a razão entre o número de pacientes que não compareceram. E aí lembra que quando a gente fala de uma razão, a gente está falando de uma divisão. Então a gente vai usar aqui uma divisão para representar isso aqui. Então a gente vai ter que o número de pacientes que não compareceram em relação ao número de pacientes que compareceram foi de 1/6. Então, como que a gente pode interpretar esse valor? Eu posso falar o seguinte: como a cada paciente que não comparece, ou seja, para cada paciente que falta, 6 vão, eu vou falar o seguinte, eu vou falar aqui, a cada 7 consultas, eu posso afirmar que um paciente falta e 6 comparecem. E aí, quando a gente escreve isso, a gente está falando então que para cada um paciente que falta, 6 vão para a consulta. Então, sempre fiquem atentos nessa questão da razão, porque dependendo da forma que você lê essa fração, ela facilita bastante o entendimento do exercício. E aí, quando a gente escreve isso, então, que a cada 7 consultas, 1 falta e 6 vão, então a gente criou uma proporção. E aí a gente pode fazer, já que a gente tem uma proporção, a gente pode aplicar então uma regra de 3 simples. Nesse caso, então, eu posso falar o seguinte: eu vou criar então uma coluna que representa o número de consultas e eu vou criar uma outra coluna que representa o número de faltas. E aí, o que eu posso afirmar? Bom, eu sei que a cada 7 consultas, um paciente falta. Então, para 28 consultas agendadas, quantos pacientes vão faltar? E aqui, pessoal, a gente vai ter uma relação diretamente proporcional. Por quê? Se eu dobrar o número de consultas, eu dobro o número de faltas. Se eu triplicar o número de consultas, eu triplico o número de faltas. Então, a gente tem grandezas diretamente proporcionais. E quando as grandezas são diretamente proporcionais, a nossa multiplicação é cruzada. E aí, se a gente tem aqui essa multiplicação cruzada, eu posso afirmar que 7 vezes x, ou seja, 7x, tem que ser igual a 28 vezes 1. Então, 7x vai ser igual a 28. Esse 7 que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, x vai ser de 28 dividido por 7. E aí, 28 dividido por 7, a gente vai ter então que o x ele vai ser igual a 4. Ou seja, nessas 28 consultas, a gente vai ter então 4 faltas. E aí, quando a gente olhar lá para a alternativa, a gente vai verificar então que é a alternativa B de bola. Tudo bem? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar. E se tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários.